Olá meus irmãos, olá meus amigos, que bom estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Eu espero que você esteja aproveitando bem as aulas de panorama bíblico, espero que você esteja crescendo com esses estudos. O meu desejo é que você desenvolva o seu potencial estudando a Palavra de Deus, desenvolva o seu conhecimento bíblico, conhecendo o pano de fundo de cada livro e crescendo para que Deus seja glorificado na sua vida. O meu desejo é que você desenvolva a sua fé, o seu conhecimento na Palavra de Deus e aplique todas as lições aprendidas dos textos bíblicos. Eu tenho crescido muito preparando essas aulas, estudando e preparando esses vídeos para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bem também. Hoje nós vamos estudar o livro de Esdras. E nosso alvo, estudando o livro de Esdras, é conhecer a situação de Israel no pós-exílio, é crer no cuidado de Deus até mesmo em momentos mais difíceis. É aprendermos que o culto, a oração e o estudo da Palavra de Deus são diretrizes para a nossa vida. Precisamos estabelecer isso em nós. Então, meus queridos, aproveitem esses estudos, pesquisem, olhem para os textos bíblicos, entendam o propósito da lição e como se aplica para a sua vida. O meu desejo é que você cresça. Então vamos lá? Vamos ver uma introdução ao livro de Esdras. O livro de Esdras é uma resposta ao fim trágico de Reis e Crônicas. Israel foi derrotado e exilado, mas Deus permanece em plena atividade, operando sua vontade por meio dos governantes como Ciro e também por meio de pessoas simples como Esdras. Esse livro apresenta o início da reconstrução de uma nação e o fortalecimento da fé de um povo. Se você pegar o livro de Crônicas, segundo Crônicas capítulo 36, você vai ver até o verso 21, do verso 17 até o verso 21, como se finalizou. Israel, Judá foram levados cativos para a Babilônia, Israel e Judá foram levados cativos para a Babilônia, todos estavam ali e permaneceram ali por 70 anos de cativeiro. A terra descansou, foi um período sabático, 70 anos para a terra de Judá, para a terra de Israel. E agora, depois de 70 anos, Deus vai fazer algo novo acontecer. E olha só o que diz o texto de 2 Crônicas 36, versos 22 e 23. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém que fica em Judá. Que suba aquele dentre vós que pertencer a todo o seu povo, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Então, Ciro agora, usado por Deus, né? Deus usa quem quer, como quer, né? Do jeito que ele quer, ele vai enviar de volta a população de Judá para a reconstrução de Judá, para a reconstrução do templo. E esse é um ponto fantástico dessa história, isso é um ponto interessante dessa história. Deus está exercendo a sua soberania, Deus está trabalhando. E olha só, agora, como Esdras começa, capítulo 1, versos de 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino, e também divulgasse por escrito o qual dizia: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, de 1 a 3. Então, termina Crônicas e Esdras começa com essa visão, mostrando aí a soberania de Deus, o cuidado de Deus na reconstrução do seu povo. Então, algumas informações básicas para que a gente possa começar a entender o livro de Esdras. Quem é o autor do livro? O autor do livro, certamente, ou o mais provável, né, quase certo, é que seja Esdras. Esdras seja esse escritor. A data, possivelmente, entre 536 a 458 a.C. O versículo chaves
para o livro de Esdras, tem dois textos que para mim fazem muito sentido, tá? Em capítulo 6, versos 21 e 22, no que diz respeito ao povo, e no capítulo 7, verso 10, no que diz respeito à atitude de Esdras. Então vamos lá, vamos ler aqui capítulo 6, versos 21 e 22. O que diz? O texto diz assim: Assim os israelitas que tinham voltado do cativeiro comeram o cordeiro junto com todos os que com eles se haviam separado das práticas impuras dos povos à sua volta para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os tinha enchido de alegria quando mudaram o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhe dar força na reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Então essa foi a atitude do povo. E isso foi o que moveu no coração do povo, Deus movendo o coração do povo para amá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. Mas e quanto a Esdras? No verso 10, no capítulo 7, verso 10, tem algo que eu acho fantástico acerca da vida de Esdras. E diz assim: porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Então veja que fantástico, nos versículos chaves mostram um povo voltando a Deus com todo o empenho, com toda a força, e também um homem de Deus ali disposto a estudar e a explicar, a ensinar a palavra de Deus a este povo. O assunto do livro é a humilhação. O ato de humilhar-se, o ato de se colocar diante de Deus e de pedir a Deus clemência, misericórdia, força para continuar. Então, vamos lá? Vamos seguindo? Uma visão panorâmica então do livro de Esdras. Nós temos aí, primeiro grupo, nós temos 2 grupos que retornam no livro de Esdras, a narrativa de 2 grupos que retornam do cativeiro para a Terra Prometida. E no primeiro grupo, quem era o líder era Zorobabel. Se você vai pegar essa primeira parte do livro, lá em Esdras 1, de 1 a 6. E o ministério foi a reconstrução do templo. O segundo grupo teve aí então um intervalo, e aí vem o segundo grupo. O segundo grupo, quem lidera é o próprio Esdras. E o texto, a referência, está no capítulo 7 até o capítulo 10. E o segundo grupo, ele retorna, e o ministério deles é a reconstrução da vida espiritual do povo. Então, enquanto a primeira parte do livro fala da reconstrução do templo, a segunda parte do livro vai falar da reconstrução da vida espiritual do povo. Então, esses são 2 pontos importantes, é muito interessante. Capítulo 1 a 6, Zorobabel liderando para a reconstrução do templo. Capítulo 7 a 10, Esdras liderando para a reconstrução da vida espiritual do povo. Ok? Guardem isso. E agora, como é que a gente poderia resumir então Esdras em uma sentença? Tenho 2 propostas. A primeira é bem mais didática, e bem mais no texto mesmo, que fala: Zorobabel e Esdras retornam à terra e lideram o povo na reconstrução do templo e da vida espiritual. A segunda é um pouco olhando mais para Deus do que para os personagens do livro, e eu creio que Deus revela a sua fidelidade ao fazer cumprir sua promessa de restabelecer o seu povo em sua terra. E isso eu acho realmente fantástico, ok? São 2 frases aí para você pensar, para você entender o livro. Agora, quem foi Esdras? A gente vê que a primeira parte do livro está mais para Zorobabel, mas na segunda parte do livro o foco é Esdras. E parece que o livro gira muito mais em torno de Esdras do que de Zorobabel, do que da reconstrução simplesmente do templo, mas é algo mais, não é só a reconstrução do templo, mas é principalmente a vida do povo voltada para Deus. Agora, quem foi Esdras? Esdras foi filho do sumo sacerdote Seraías. Esdras é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Tornou-se símbolo do ensino da lei, assim como Moisés é reconhecido como legislador do Antigo Testamento. Então Esdras foi aquele cara que se tornou importante pelo seu trabalho, pelo que ele fez em prol do povo. O que mais que nós podemos aprender? Sendo então um sacerdote, um escriba e um grande líder, seu nome significa ajuda, dedicou toda a vida a servir a Deus e ao povo. Lembrando que Esdras, ele vinha da linhagem sacerdotal de Arão. Ele vinha dessa linhagem de Arão. Ele era dessa linhagem. Se você pegar lá o texto de Reis, como eu falei, que está lá anteriormente, no slide anterior, você vai poder ver isso. Então Esdras vinha dessa linhagem. A tradição diz que Esdras escreveu a maior parte de 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e o Salmo 119. E que encabeçou o concílio de 120 homens que formaram o cânon do Antigo Testamento.
centra a narração do livro de Esdras em torno de Deus e sua promessa de que os judeus retornariam à sua terra, como pretendeu por meio de Jeremias, capítulo 1, verso 1. Esta mensagem foi o coração da vida de Esdras. A última metade do livro nos dá uma visão pessoal de quem foi Esdras. Seu conhecimento das Escrituras e sua sabedoria dada por Deus eram tão óbvias para o rei que o designou para que liderasse a segunda imigração a Jerusalém, para ensinar a palavra de Deus ao povo e para administrar a vida nacional de Israel. Olha só a segunda parte do capítulo 14, do capítulo 7, do verso 14 até o verso 26. Deixa eu ler aqui para você. Depois de falar que, lá no verso 10, que ele era um homem dado a ensinar e que voltou o seu coração para aprender e ensinar a palavra de Deus, diz assim, Artaxerxes, rei dos reis, no verso 12 está lá, né? Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Eu decreto que todo israelita, inclusive sacerdote levita, que quiser ir a Jerusalém, poderá ir contigo, pois tu és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para investigares a Judá e em Jerusalém a respeito da lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Também irás levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros deram voluntariamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as ofertas que o povo e os sacerdotes deram voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro terás o cuidado de comprar touros, carneiros e cordeiros, e o que for necessário para as ofertas de cereais e de bebida, e os oferecerás sobre o altar do templo do vosso Deus em Jerusalém. Podereis fazer o que parecer melhor a ti e aos teus irmãos com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do vosso Deus. Entrega ao Deus de Jerusalém os utensílios que te foram dados para serviço da casa do teu Deus, e tudo mais que for necessário para o templo do teu Deus, e o que achares conveniente, tu pagarás do tesouro do rei. Eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão no território a oeste do Eufrates, que tudo quanto o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar a vós, lhe seja entregue prontamente, até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu seja feito prontamente para que o templo do Deus do céu, seja feito prontamente para o templo do Deus do céu, para que não venha a ira sobre o império do rei e de seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de outros que trabalhem neste templo. E tu, Esdras, com sabedoria que o teu Deus te deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está no território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as para que aos que não as conhecem. Eu acho esse texto fantástico porque, mais uma vez, assim como aconteceu com Ciro, Artaxerxes também é usado por Deus para poder levar o povo de volta a Jerusalém e reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e trabalhar com o povo, ensinando o povo a lei do Senhor. O próprio rei, um rei ímpio, está agora sendo movido por Deus para que possa isso acontecer. Isso eu acho fantástico, ok? Vamos lá então? Mas e depois disso? Aconteceu então. Israel foi derrotado, Judá foi derrotado, o povo de Deus foi removido da terra prometida, o templo de Jerusalém foi destruído, o exílio anunciado pelos profetas se tornou real, até que Ciro, rei da Pérsia, decretou o retorno dos judeus à terra prometida para reconstruírem o templo. Esse é o pano de fundo de Esdras. Este é o pano de fundo. Tudo isso aconteceu, até o rei Ciro. O pano de fundo de Esdras começa com o rei Ciro. Mas isso tudo aqui que eu falei aconteceu antes de Ciro. Pela desobediência do povo, pela revolta do povo contra Deus, pelo fato do povo ter abandonado a Deus, tudo isso aconteceu. Mas Deus não abandonou o seu povo. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o povo pudesse ter o coração quebrantado. Um povo orgulhoso tivesse um coração quebrantado. E aí Deus traz esse povo de volta.
E Ciro vai ser usado, Xerxes, Artaxerxes vão ser usados para que possam reconstruir de novo Jerusalém. E Deus vai mostrando aqui a sua soberania na história. Agora, o que mais que a gente consegue ver? Após o exílio, Israel teve que recomeçar. Mas recomeçar como? Primeiro, recomeçar com um novo cenário. O território que outrora hospedara o reino de Israel já não era mais o mesmo. Os persas o dividiram em diversas satrápias. E Israel era apenas um pequeno distrito de uma satrápia chamada Ehud, né? Ou além do rio. Na política dos persas, os judeus retornavam ao seu território sob concessão imperial, a fim de promover relações pacíficas entre dominadores e dominados. Outra coisa, a espiritualidade. Agora Israel haveria de ter uma nova espiritualidade. A idolatria foi totalmente abandonada após o exílio. Entretanto, o período pós-exílio foi marcado por efervescência espiritual por todo o mundo antigo. Por exemplo, na Pérsia, Zoroastro ou Zaratustra, né, se tornou grande ali em 628, 551 a.C. Também se tornaram grandes Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia, 469 a 384, se tornaram conhecidos. Na Índia, Buda se tornou conhecido, 563 a 551 a.C. Na China, Confúcio, 551 a 479 a.C. Então, diante de tantas influências externas, era preciso reafirmar e preservar a religião verdadeira dos patriarcas, de Moisés e dos profetas. Então, era necessário reavivar a chama. E Esdras volta para Jerusalém com essa intenção. Reavivar, trazer de volta, reafirmar o ensino dado a Moisés, o ensino dado aos profetas, o ensino dado pela lei, o ensino que Deus dá ao seu povo. Era preciso reavivar, reacender a chama do ensino verdadeiro, do Deus verdadeiro. Ali, nós vimos aí, então que foi um novo cenário, uma nova espiritualidade, mas também novas pessoas. 70 anos se passaram no cativeiro, 70 anos se passaram no exílio. E isso foi suficiente para a transição de gerações, de forma que a geração que volta para a Terra Prometida não é a mesma que saiu, não é a mesma que foi exilada. Além disso, nem todos os exilados voltaram para Israel. Ao serem espalhados pelos assírios e babilônios, alguns judeus constituíram vida nova em outros lugares. Essa nova geração que nasceu e cresceu no exílio trouxe consigo situações complicadas de se lidar, como a necessidade de se separar das esposas gentias, como está lá em Esdras capítulo 10, versos 3 e 11. 3 a 11, né? Ou 3 e 11. Então nós vamos ter aí um problema para se lidar. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai fazer isso? Como é que tudo isso vai ser feito agora? Esdras tinha um grande trabalho nas mãos e o povo também. Então essas novas pessoas vinham com costumes diferentes. E agora vão fazer tudo do zero, começar tudo do zero. Agora algumas curiosidades no livro de Esdras. Por exemplo, a duração da história. O livro narra cerca de 81 anos de história, desde o decreto de libertação até a conclusão das reformas do escriba. Então são cerca de 81 anos de história aí. Os reis persas a serviço do Senhor, né, é uma outra curiosidade. Deus demonstra sua soberania ao usar quem lhe apraz para cumprir o seu plano e propósito na vida do seu povo. Os reis persas que participaram dessa história foram Ciro, né, no ano 539 a.C., Cambises, 529 a.C., Dario, 531 a.C., Xerxes, 486 a.C. e Artaxerxes, em 464 a.C. Então veja que a diferença, né? O tempo, aí, a curiosidade para a gente, aí, para a nossa vida, né? Como é que está acontecendo? Deus está usando homens que não são deles, com o propósito dele, a fim de trabalhar o coração do povo e de mudar a história do seu povo. Outras curiosidades, né? Por que os judeus e samaritanos não se dão até o dia de hoje, né? até o tempo de Jesus, por assim dizer, né? Hoje não mais, mas até o tempo de Jesus. Aí nós vamos ver no evento narrado em Esdras 4, que trata do fato de judeus rejeitarem a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo. Culminou numa quebra de relacionamento que perdurou até os tempos de Jesus. Em decorrência dessa quebra de relacionamento, os samaritanos construíram posteriormente o seu próprio templo e constituíram o seu próprio culto
em concorrência com o templo de Zorobabel em Jerusalém. Então esse foi o começo, esse foi um dos pontos, não era somente isso, mas esse foi um dos pontos, para que depois judeus e samaritanos tivessem uma rixa, um problema aí, que mais tarde, lá com Jesus, a gente vai ver essa história também ainda acontecendo. Algumas doutrinas, alguns ensinos em torno do livro de Esdras. Esse retorno para a terra significou mais do que renascimento da nação. Significou também o retorno ao relacionamento com Deus e às práticas dos meios de graça pelos quais o povo de Deus participa de sua glória. 3 dos meios de graça se destacam no livro de Esdras. Por exemplo, culto. A forma como Deus se manifesta, a forma como o povo iria aprender mais sobre Deus. O culto, a necessidade de reconstrução do templo era sinônimo da urgência de voltar ao culto a Deus. O que se tornou uma afronta a Deus a ponto de ele mobilizar profetas para denunciar tal problema. Nós vamos ver isso lá no livro de Ageu, capítulo 1, verso 44, Zacarias, capítulo 4, verso 9. É muito importante que você pegue e leia esses textos. As repercussões da reconstrução do templo apontam para a importância do culto enquanto fator de reunião, fazendo muitos retornarem do exílio, como está lá em Esdras 2. Assim como a centralidade do culto no ofício sacerdotal exercido pelo povo de Deus. Então, meus queridos, vejam quão é importante, né, o culto, a celebração, é a união do povo. A reconstrução do templo foi para que o povo se reunisse em torno da palavra de Deus, buscassem compreender juntos a palavra de Deus. Há um momento lindo no livro de Neemias, no capítulo 8, onde Esdras vai dar a palavra, e ele vai explicar a palavra, e ele vai expor a palavra de Deus para o povo. E é lindo. Espere até o livro de Neemias, ou vai lá direto, dá uma olhada nisso. É lindo. O culto, a celebração, a união com a intenção de ouvir a palavra de Deus. A reunião com a intenção de aprender a palavra de Deus. O povo estava desejoso disso. Eles queriam isso, eles buscaram por isso, a fim de poderem crescer. Outra coisa, outra doutrina, é a doutrina da oração. A ênfase na oração nos períodos pós-exílio, tanto em Esdras como em Neemias, manifesta em diversos gestos externos, né? Esdras, capítulo 9, verso 3, capítulo 10, verso 1, Neemias 9, 1, e aponta para uma fé madura que compreende a soberania de Deus. A noção de solidariedade do povo de Deus como uma unidade, relacionando-se com o Senhor, levou Esdras a se envergonhar pelos pecados do passado. Está lá em Esdras, capítulo 9, verso 6. E a reconhecer a dependência de Deus nessa nova fase de Israel. Como está lá em Esdras, capítulo 8, versos 21 a 23. A oração, como fator de reconhecimento do próprio pecado e de completa dependência de Deus. Essa é uma doutrina fantástica no livro de Esdras. A gente consegue perceber que em vários momentos isso acontece. Então, é para o crescimento, né? A oração para o crescimento. Reavivamento da fé. Outra doutrina, as Escrituras. Eu falei um pouquinho disso na hora do culto, quando eu falei sobre o culto, mas as Escrituras. As Escrituras, como regra de fé e prática na comunidade dos fiéis, ganharam um grande destaque em Esdras. Além do cumprimento de profecias, Isaías 44, versos 21 até o capítulo 45, verso 7. A lei de Moisés é a fonte das instruções para a congregação. Esdras, capítulo 7, verso 10. Com a própria sabedoria de Deus, entregue nas mãos dos homens, como está lá em Esdras 7, de 14 e 25, para fazer transformação na vida pessoal de cada um, bem como na comunidade como um todo. Esdras, capítulo 10, verso 3. Então veja, meus irmãos, a palavra de Deus se torna de fato regra de fé e prática. Eles olhavam para a palavra de Deus como a única e suficiente regra de fé e prática para suas vidas. E eles viviam assim, por entenderem que era o meio como Deus lhes falaria e como Deus lhes estava falando. Bom, e no Novo Testamento? Esdras no Novo Testamento. Onde é que a gente vai encontrar Esdras no Novo Testamento? Bom, Zorobabel era um descendente de Davi e reconstrutor do templo. Ele se tornou um arquétipo de Cristo, sendo referência às profecias do rei messiânico para os para os dois profetas, né, da época, para os dois profetas do tempo
do livro de Esdras, ou do tempo do próprio Zorobabel. Por exemplo, você vai ver lá Ageu, capítulo 2, verso 23, uma profecia sobre ele, Zacarias, capítulo 6, versos 12 e 13, uma profecia sobre ele. Além disso, Zorobabel faz parte da linhagem de Jesus, está lá em Mateus capítulo 1, verso 12. No início do século I depois de Cristo, o templo de Zorobabel, também conhecido como o Segundo Templo, passou por uma reforma ordenada pelo rei Herodes, o Grande, fazendo com que fosse chamado Templo de Herodes. Foi ali, naquele templo, em que Jesus foi visitar, né? Jesus foi visitar o Segundo Templo, o Templo de Herodes, o Templo de Zorobabel, né? E durante o seu ministério terreno, ele fez isso. E a sua arquitetura, que foi remodelada por Herodes, foi elogiada pelos discípulos, lá em Mateus 24, verso 1, Marcos capítulo 13, verso 1. E foi a respeito desse templo que os judeus equivocadamente questionaram a Jesus quando ele disse que reergueria em 3 dias o templo, construído ao longo de 46 anos. Está lá em João capítulo 2, versos 19 e 20. E aí nós temos então essa ênfase, né, de Esdras no Novo Testamento. Está ali por meio de Zorobabel e do Segundo Templo, ou também chamado Templo de Herodes, né, ou Templo de Zorobabel. Ok? Vamos concluir então? O que nós aprendemos? Como a gente pode trazer para as nossas vidas? Esdras destaca como o plano de Deus para nos salvar inclui o relacionamento ou o reconhecimento de quem somos e de nossa dependência do Senhor. Os passos para isso são claros em Esdras. Buscar o Senhor por meio do culto, da oração e da Bíblia. A única forma de sabermos quem nós somos e de como precisamos de Deus é através do culto, da oração e da Bíblia. Principalmente através da oração e da Bíblia. E o culto é quando a gente olha que existem muito mais pessoas que estão como nós, buscando saber quem é e como ser salvo. Entendendo que através da oração nós precisamos de depender de Deus. Através das Escrituras, Deus fala ao nosso coração. E através do culto, como um corpo, a gente trabalha juntos para caminharmos celebrando e adorando ao Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, aprendemos um pouquinho aqui do livro de Esdras. O meu desejo é que você possa ter aprendido também e que você possa continuar nessa caminhada comigo de conhecer um pouquinho mais sobre o pano de fundo dos livros bíblicos e tratar o nosso coração. Bom, aprendemos hoje que precisamos buscar a Deus. Buscar a Deus através do culto, como igreja, buscar a Deus através da oração, reconhecendo quem nós somos, e buscar a Deus através da leitura da Palavra de Deus, buscando aquilo que nós precisamos para mudar a nossa vida e servir a esse Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós nessa luta, ok? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro, até mais.